Bom dia, meu nome é Anete Sepsiowski Gruma, eu sou alergista e imunologista, trabalho na Faculdade de Medicina do ABC e há muitos anos eu trabalho com doenças raras, focando especificamente em defeitos imunológicos. Nós tentamos estabelecer defeitos imunológicos que o indivíduo pode ter e que pode se manifestar, por exemplo, com infecções de repetição. Então, muitas vezes esse termo é utilizado, você tem essas infecções porque tem baixa imunidade. Nós, como especialistas, estabelecemos o diagnóstico de que parte do seu sistema imunológico, do nosso sistema de defesa está afetado e com isso podemos estabelecer um tratamento muito específico. É importante lembrar que as crianças têm um sistema imunológico em formação, então há uma imaturidade imunológica. Essas crianças não nascem falando, não nascem andando e o seu sistema imunológico da mesma forma ainda não está pronto ao nascer. Portanto, é muito comum que nos primeiros anos de vida as crianças tenham infecções de repetição. Mas há um limite para se estabelecer o que é normal e o que é anormal. E para isso foram estabelecidos alguns sinais de alerta. Essa foi uma iniciativa da Fundação Jeffrey Model, com a Cruz Vermelha Americana, em que estabeleceu sinais de alerta para que o indivíduo pense na possibilidade de um defeito imunológico, levando àquele quadro clínico. Por exemplo, uma criança que apresenta pneumonias bem documentadas com frequência, isso não é normal. Outra situação, uma criança pode ter monilíase, candidíase, isto é o termo popular sapinho, por um certo tempo, porque ainda seu sistema de defesa não está completo ao nascer. Mas após o primeiro ano, isso pode ser um sinal de alerta para um defeito imunológico. Então, quando nós falamos em criança, esses aspectos podem aparecer de forma muito precoce e a gente deve ter isso em mente para que esse diagnóstico seja estabelecido também muito antes que algumas complicações se estabeleçam. Também é importante lembrar que muitas vezes existe uma história familiar, como nós estamos falando de defeitos imunológicos que aparecem precocemente e que podem ser herdados, há a possibilidade de vários membros da família estarem afetados. Ou haver casamentos consanguíneos entre primos, isso significa que há mais chance de aparecer esses defeitos imunológicos. Esses dados todos estão descritos nesses sinais de alerta. Então, nessa faixa etária é importante que nós tenhamos esses dados em mente e procurar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Os defeitos imunológicos, que agora são chamados de erros inatos da imunidade, também podem ocorrer na vida adulta. Muitas vezes essas infecções podem se estabelecer mais tardiamente ou o indivíduo ter um defeito específico contra um germe ou bactéria. Por exemplo, um indivíduo pode apresentar uma tuberculose complicada ou uma infecção por micobactéria, que não a micobactéria que causa a tuberculose. E isto pode se caracterizar por um defeito específico do indivíduo se a resposta ao tratamento não é adequada. Então, há situações também de indivíduos que apresentam infecções de repetição na vida adulta e isso pode caracterizar um defeito imunológico. Bom, nós falamos muito de processos infecciosos de repetição que podem levar a manifestações clínicas, mas os defeitos imunológicos, ou seja, as imunodeficiências primárias e mais recentemente os erros inatos da imunidade, podem se caracterizar por outras manifestações. Nós podemos ter doenças autoimunes, nós podemos ter quadros de febre de aparecimento precoce, mas de causa não conhecida. Podemos apresentar
infecções incomuns neste paciente, e tudo isso pode caracterizar um defeito imunológico. Ou então, quadros alérgicos muito graves. A manifestação de um quadro de asma de extrema gravidade pode também estar associada a defeitos imunológicos. E cabe ao especialista diferenciar entre o paciente que apresenta um defeito imunológico ou apresenta somente um quadro alérgico, mas que necessita um tratamento específico, sem dúvida. Nesse aspecto, eu gostaria de salientar uma doença na qual nós dedicamos um trabalho intenso no sentido de fazer o diagnóstico mais precoce possível. Essa doença se chama angioedema hereditário. O angioedema hereditário, ele se manifesta com um quadro de inchaços, e esses inchaços acometem face, extremidades, genitais. Muitas das crises de inchaço vêm acompanhadas de dor abdominal, e há a possibilidade de desenvolver um edema de glote, inclusive com dificuldade respiratória e asfixia. E é por isso que nós dedicamos um tempo ao diagnóstico dessa doença, que ocorre numa frequência de 1 para 50 mil indivíduos na população, portanto é uma doença rara, mas que deve ser diagnosticada. Esse diagnóstico é importante, uma vez que há tratamento não somente preventivo, como tratamento para as crises, e isto evitaria as complicações que eu mencionei anteriormente. É importante que o especialista, que o médico, faça a diferenciação de um angioedema alérgico, que é muito mais frequente e que ocorre na população e que tem um tratamento diferenciado, um tratamento diferente do angioedema hereditário. E deve-se procurar sempre um especialista no sentido de fazer o diagnóstico correto e estabelecer um tratamento específico para essa doença, e isso permite que o indivíduo tenha uma vida normal, controlada, trabalhe e tenha uma vida social regular. Esse é um aspecto que nós podemos ampliar para todos os defeitos imunológicos, não somente o angioedema hereditário. Nesse caso, houve uma apresentação, um exemplo de uma doença que não se manifesta como infecções de repetição, que se assemelha muito a doenças alérgicas, mas que é uma doença rara e que exige um tratamento específico. E a semelhança do que nós trabalhamos em relação aos defeitos imunológicos, a ideia é sempre fazer um diagnóstico preciso, portanto, o termo baixa imunidade deve vir acompanhado de um termo específico ou uma definição específica, porque o indivíduo está mais suscetível a algumas manifestações, alguns sintomas, e estabelecer um tratamento para que ele volte à sua vida normal, para que ele tenha toda a rotina de um indivíduo normal. Acho que essa é a mensagem principal: um diagnóstico precoce, um tratamento adequado e a utilização desse termo baixa imunidade com a definição do defeito imunológico que o indivíduo apresenta e uma proposta, inclusive, de tratamento para que esse indivíduo evite ou não desenvolva sequelas mais importantes. Obrigada. Casa Ranker. Nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.